Olá, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Boa noite. Vão avisando se conseguem me ver, ok? Quero saber aí, pessoal, se vocês conseguem me visualizar, se a imagem tá tranquila, a conexão tá ótima, se me escutam, vão falando ok. Ó, Rit, seja muito bem-vinda. Acabo de ver aqui que o Dr. Nicolas já entrou. Eu não vou perder tempo, tá bom? Já vou convidando e sejam bem-vindos. Conversar sobre esse assunto tão frequente. Todos muito bem-vindos. Olha, olá! Muito boa noite, tudo bom, Flavinha? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui para conversarmos um pouco hoje. Eu é que agradeço muito. Primeiro vamos aos toques aqui iniciais. Nicolas, você consegue me ver bem, me escutar bem? Tá tudo ótimo por aqui. Fechado aqui também. Oh, Nicolas, que bom, que felicidade, viu? Eu tenho de ter essa oportunidade para conversar com você, né? É, o prazer é todo meu. Nós nos conhecemos ali na Faculdade de Atenas, né? E depois de tanto tempo, ter essa oportunidade que seja pelo menos por aqui. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada por Querendo ou ter não, me a pandemia trouxe boas coisas também, né? Reviver bons amigos, boas companhias, não é mesmo? Ah, com certeza. E essa possibilidade de divulgar informações com pessoas tão preparadas como você. Ah, obrigado, modéstia é sua. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. A turma está entrando aí e eu vou começar, tá? Porque eu não quero perder tempo, porque como eu te convidei para falar sobre duas questões que são muito frequentes no dia a dia do consultório médico, a gente não pode, né, perder. Vamos conversar, pode ser? Eu gostei muito desse tema, Flavinha, porque eu sou chamado para falar aqui na região, até na rádio, sabe? O pessoal, a população, o pessoal tem muita dúvida sobre dor de cabeça, quais os fatores, né, que podem causar, que pode, já em casa mesmo, com coisas simples, já pode mudar as atitudes, né, para evitar dor de cabeça. E com essa questão da pandemia, a insônia realmente tem aumentado muito, e isso aumenta a dor crônica, isso aumenta muitos efeitos na população de situações neurológicas que vão se intensificando. Então, excelente escolha de tema, obrigado pela escolha e vamos lá. Ok. Bem, pessoal, então boa noite. O meu convidado de hoje, ele é um convidado especial, não só pelo tanto de títulos que esse rapazinho aí tem, né? Que eu falo rapazinho porque ele é assim mais novo que a tia aqui, e, mas pela pessoa em si que você é, Nicolas. Então, ele é o Dr. Nicolas Nunes Rabelo, ele é neurocirurgião, tem doutorado pela USP, é professor e ministra aí, já vi diversos cursos, né? Tanto o Trilha Médica, como ensinando a pessoa a fazer artigo, sensacional, porque a gente está vivendo, né, um momento que essa questão de entender os artigos, a ciência em si, tá bem complicada, mas o pessoal tem mostrado interesse, o que deixa a gente bem animado. E eu posso dizer, Nicolas, que você é uma das pessoas mais inteligentes, humildes e educadas que eu já conheci na vida. Então, eu fico Obrigado, Flávio. muito feliz em tê-lo aqui. Seja Desse jeito eu bem-vindo. fico até sem graça. Ah, não fica não, porque é verdade. Tá vendo, gente? Ele é assim mesmo. Bom, e para as pessoas que estão entrando aí, né, na live, por te seguirem, eu me apresento, eu sou Flávia Dornelas Kurkowski, eu sou médica de família e venho falando, fazendo lives com esse intuito mesmo de trazer informação para vocês, pacientes, né? E os médicos também que querem aprender, querem agregar, né, esses conhecimentos. Eu tenho certeza que hoje aqui eu vou aprender muitas coisas com você também para aplicar na minha vida, viu? Na minha prática. Quem vai aprender sou eu, Flávio. Então vamos lá, eu vou começar já dividindo a live. Vamos falar primeiro da dor de cabeça, né? A cefaleia. Então, doutor Nicolas, o que que causa a dor de cabeça? Esse cérebro da pessoa que tem dor de cabeça frequentes, enxaquecas, ele é diferente do cérebro que não tem?
Perfeito, Flavinha. Antes de começar, vou dar um abraço aqui a todo mundo que está nos assistindo, né? Tem pacientes meus, familiares, alunos, então um grande abraço a todos. E falar de dor de cabeça, para mim, eu sinto muito confortável, que talvez é uma das coisas que eu mais estudo hoje é sobre isso, e principalmente os efeitos dela na fase secundária, tá? Então, para a gente começar, a dor de cabeça é algo que não está bem. Não é normal uma pessoa sentir dor de cabeça. Então, a gente precisa de investigar mais a fundo o que está acontecendo. Então, existem vários fatores, aí a gente vai falando durante a live, que podem levar às dores de cabeça. Então, eu brinco que é o pico do iceberg, né? Então, a grande missão nossa no consultório é justamente nós entendermos o que está por trás da dor de cabeça, entender realmente quais são os fatores causais aí que vão levar a esse desconforto. E isso leva o quê? A pessoa a faltar do trabalho, isso leva a pessoa a não ter uma atividade social tranquila, a ficar com o estupim curto dentro de casa, inclusive brigas conjugais por conta de dor de cabeça. Então, dor é uma emergência. Dor, a gente precisa estar firme com a dor. Então, eu levo muito a sério isso, Flávia, quando o paciente chega para mim, e dor para mim deve ser muito valorizada. Lógico, nós sabemos que as percepções das pessoas são diferentes. Ora ele percebe mais dor, ora percebe menos dor. Então, no consultório é até um pouco difícil quantificar um pouco dessa dor. E a grande questão é nós acompanharmos esse paciente, tá? Então, por que eu falo isso? Porque é muito complicado nós tratarmos uma consulta só, ou numa abordagem só, porque esse paciente ele precisa ser acompanhado. Eu brinco que é até um casamento com o paciente. A gente vê primeiro dia, 30 dias, 60, e às vezes tem consultas repetidas. Quem é meu paciente que está aqui assistindo sabe que nós fazemos esse acompanhamento. E isso vai muito de encontro com o estigma que a população tem. A população pensa o seguinte, eu vou no médico, vou tratar e dali o caso está sarado. Então não existe um remédio milagroso. Então vale ressaltar aqui para todos que estão nos escutando, que não existe um remedinho ali que vai ser o milagre de tudo e vai resolver tudo. Na verdade, existe um processo. Então, eu brinco que a gente cria um protocolo específico para cada paciente, atuando na causa, e aí nós vamos desmiuçando realmente o que deve ser investigado, né? E, obviamente, descobrindo a causa, nós vamos saber o que acontece dentro do sistema nervoso central, né? Porque hoje nós sabemos que existem cefaleias, dor de cabeça, né? Para a população entender, do próprio cérebro, e tem doenças que vão causar essas dores de cabeça, que, no termo técnico, nós chamamos de cefaleias secundárias, né? E eu, como neurocirurgião, atuo nesse momento e nessa transição e no reconhecimento quando ela se torna uma doença por trás e que aí nós precisamos de tratar. Nossa, excelente. E até assim, eu joguei umas caixinhas de pergunta e eu venho trazendo, tá? Essas perguntas. Inclusive, assim, as pessoas têm muita dúvida, né? Todo mundo acha que teve uma crise de dor de cabeça, às vezes ela foi forte e que já chama de enxaqueca. Então, conta pra gente aí, qual que é essa diferença entre a cefaleia funcional e a enxaqueca? Ótima pergunta, porque ao contrário do que as pessoas acham, a enxaqueca não é a mais comum. A mais comum é a tensional, né? Então as pessoas hoje estão com os trabalhos home office ou às vezes trabalhos muito sobrecarregados. Então aquela dor de cabeça que vem na região occipital, que vem aqui na região posterior e do tipo queimando, fica desconfortável, mas no final do dia fala muito a favor da tensional, né? Então a tensional está ligado com ambiente de trabalho, estresse, tá? Já a dor de cabeça, por exemplo, enxaqueca, ela é clássica, ela tem um fator desencadeante, né? Ela tem uma causa específica. Então, a dor de cabeça do tipo enxaqueca, por exemplo, o comportamento ela é diferente. Ela é mais comum no sexo feminino, mais de um lado só. Essa dor de cabeça pode ser, que a gente chama de pulsátil, né? Então, a pessoa sente que está pulsando. Mas tem pessoas, Flávia, que falam que dói os olhos, sente os olhos pesados. Então, fica sensível à luz, o barulho incomoda, né? Então, isso faz com que tenha bastante sensibilidade. E no caso das mulheres, especificamente, no período menstrual, as enxaquecas aumentam, tá? Então, existem vários estudos, e nós estamos fazendo estudos, principalmente de hipertensão intracraniana. Então, hoje eu tenho no consultório um aparelho que é inédito, sabe? Eu vou fazer um apêndice aqui para as pessoas entenderem.
Antigamente, só em pacientes no centro cirúrgico, pacientes graves, que a gente colocava um catéter dentro da cabeça, para a gente medir a pressão intracraniana. Hoje, nós conseguimos medir isso no consultório com o aparelho que a gente coloca e a gente consegue medir isso. Então, em todos os pacientes, eu faço essa medição da pressão intracraniana, tá? Então, isso foi até um físico lá de São Carlos que desenvolveu, porque ele tinha o que nós chamamos de hidrocefalia. Ele começou a ter líquido aumentado na cabeça e falou assim, poxa, no século XXI, será que não tem algo que mede a pressão da minha cabeça? Então, ele, professor Sérgio Mascarenhas, ele mesmo desenvolveu o aparelho, que ele é um físico, para tentar tratar dele mesmo. E, infelizmente, ele faleceu nos últimos 30 dias, e aí ele trouxe esse legado desse equipamento que vem cada vez mais revolucionando. E um dos estudos que nós estamos fazendo, que tem mais de 80, e eu participo da equipe da BrainCare que faz esses estudos, por exemplo, temos estudos com astronauta para fazer, em termos de treinamento, para medir a pressão intracraniana. Temos estudo, por exemplo, em pacientes com Alzheimer, para saber se a alteração de cognição, isso afeta a pressão intracraniana. Temos estudos, para você ter ideia, em traumatismos cranianos, em doenças vasculares, tá? Então, diversos estudos. E um deles, que eu quero chegar, é na época da menstruação da mulher. Tá? Então, nós percebemos ao longo desse período que é um aumento da pressão intracraniana por conta de dor. Então, quando o paciente chega no consultório, a gente detecta essa situação, nós conseguimos tratar e dar medicações específicas. Eu consigo saber se a enxaqueca ela é pura enxaqueca ou se ela tem um componente vascular. Então, hoje, as pesquisas estão andando muito nesse sentido. Então, a gente já descobriu, por exemplo, que existem receptores de angiotensina cerebrais. Então, a mudança da medicação e dos protocolos, eles estão mudando cada vez mais frequentes. Então, para a população leiga nos entender, hoje já existem equipamentos mais específicos que nós conseguimos entender em cada fase. Então, eu não posso generalizar, enxaqueca, a minha vizinha toma esse remédio, vou tomar o mesmo, né? Porque cada uma deve ser entendida de uma forma diferente. Eu queria pegar o gancho, falando mais um pouquinho sobre a insônia, né, que a gente vai comentar, mas já trazendo aqui para a nossa discussão, é uma causa de dor de cabeça. A privação de sono, o que faz? Para o pessoal nos entender. Aumenta a parte do estresse metabólico. O paciente fica com cortisol aumentado, por exemplo. Então, o paciente que fica com insônia, ele fica cansado, fadigado, com aspecto realmente deteriorado, vamos dizer assim. E outro dia, Flavinha, foi engraçado que uma paciente falou assim, doutor, tem 30 anos que eu não durmo. Eu falei assim, oh meu Deus, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui. Mas aí a gente conseguiu ajudar. Então, o pessoal que está aqui nos assistindo pode colocar aqui um joinha, quem que não sofre de dificuldade de dormir? E isso, nós precisamos de ter uma equipe multidisciplinar, tá? Então não é só eu, neurocirurgião, não é só eu que vou acompanhar no consultório. Tem uma equipe de psicólogos, onde eu trabalho, que nós fazemos toda a conversa com o paciente, nós tentamos entender em equipe o que está acontecendo. Quem sofre de dor, principalmente dor lombar, que eu trato bastante, afeta a cefaleia também, afeta a insônia. Então, a gente fica num ciclo vicioso. Então, falando de dor de cabeça, nós precisamos de quebrar esse ciclo das doenças, quebrar o ciclo das causas. E aí o pessoal me pergunta, qual que é a causa para dor de cabeça? E aí vai, privação de sono, como eu falei, às vezes alimentos, eu já vi, Flávia, por incrível que pareça, paciente que tem intolerância à maçã, melancia, alimentos às vezes que tem bastante condimento, pimentas, sabe, cheiros. Então, isso tudo nós precisamos de seguir com o paciente. Qual a melhor forma? É a agenda. A agenda ela ajuda bastante. Então, eu tenho esse hábito de pontuar com o paciente, junto com a minha equipe. Então, fica a dica para todo mundo que está nos assistindo. Vamos tirar uma folha e vamos anotar como é que é essa nossa dor. Porque quando for ao médico, por exemplo, ou especialista, eu vou poder entender qual é o melhor horário, onde eu vou poder modificar a minha medicação. Né? Então, isso me traz uma segurança muito maior na hora que eu for fazer a medicação. Ou seja, eu vou entender qual é a causa. E aí, nós temos que ter ideia, porque nós somos inundados hoje de produtos industrializados, o leite com a intolerância à lactose, o glúten. Então, todas essas situações alimentares são fundamentais. Então, eu tenho comigo psicólogo, nutricionista, né?
Então, eu tenho um acompanhamento completo desse paciente hoje, e é necessário isso, mas a gente precisa de entender realmente. Então, vou dar um exemplo aqui lendário, uma paciente que tinha dor de cabeça, que estava tratando como enxaqueca, e nós descobrimos epilepsia nela, né? Então, a epilepsia também é uma doença que nós precisamos de tratar e que isso pode levar dor de cabeça, tá? Então, e aí já entra naquelas dores de cabeça secundárias, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a enxaqueca, ela é fundamental, nós tratarmos a causa, tentarmos tirar o fator desencadeante. E, Flávia, mais uma vez, não existe tratamento para dor de cabeça de um dia. Nós temos que tratar de 3 a 6 meses, no mínimo, esse paciente. Eu até brinco, a gente fica ali monitorando. Quando um mês o paciente zera, aí a gente faz um pacto, daqui para frente a gente continua com o tratamento. E o tratamento é de 2 formas. Um, eu faço a prevenção e outro, eu trato a crise. Então, tudo uma curva. No início eu começo tratando mais intensamente e depois eu vou reduzindo. Por isso que é necessário acompanhamento, porque eu consigo tatear qual o melhor medicamento em qual o melhor momento do paciente. Nossa, quanta informação. Acho que eu vou pegar essa live sua aqui agora e deixar ali para meus pacientes assistirem. Muito bom. Você falou muito dessa questão multidisciplinar e é fantástico isso, né? Porque são tantos fatores associados. Mas um outro ponto muito interessante, eu não sei se assim os pacientes, imagino que os nossos pacientes são um pouco diferentes. Eu não sei se você está trabalhando na rede pública, inclusive, tá? Não Trabalho, sei. trabalho sim. Trabalha também, né? E a gente percebe que tem algumas peculiaridades próprias, inclusive, dos dois setores. Mas, assim, essa questão do próprio paciente, né? Do gerenciamento do seu autocuidado e principalmente da sua promoção. Então, essa, para mim, é a pior dificuldade assim, que eu enfrento, sabe? Tentar mudar essa questão comportamental do paciente para ele entender, né, o que de fato piora essa dor e esse fato alimentar. Nicolas, é impressionante, né? Como a alimentação ela interfere de fato em todo o seu organismo, em todos os processos patológicos. E a alimentação é um dos fatores, assim, dos maiores entraves, né? Porque esse dia a dia corrido, todo mundo não quer ter dificuldades. E quando a gente fala que na dor de cabeça a gente tem que tirar todos esses tipos de alimentos que você citou, fica desafiador. Então, de É, fato, é um desafio. O paciente ele tem que querer muito, né? Porque já está com uma condição ruim, ainda você priva ele desses prazeres do dia a dia. É um casamento de fato, e é aquele casamento que tem umas brigas de vez em quando. a minha Bom, maior briga, vamos dizer assim, não chega a ser briga, Flávia, é justamente eu entender qual momento que o paciente está no tratamento, tá? Porque eu recebo o paciente no final do funil, vamos dizer assim, na especialidade. E aí, exato. nós chegamos no momento que a discussão é o seguinte: o paciente quer ser tratado, né? O paciente está disposto a gastar essa energia no tratamento, porque demanda ir lá, fazer exame, tomar providência. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu entendi que não era o momento dela de correr atrás. Ela teve um AVC, para você ter ideia, tá com dor de cabeça, mas tá com todos os fatores de risco ali. Tá com acima do peso, tá com colesterol alto, a paciente está com fatores de risco para doenças cardiovasculares e vasculocerebrais. E aí eu perguntei para ela, estamos no momento de correr atrás e prevenir os próximos eventos vasculares? Porque nós precisamos de energia. Ficar na situação que está, a gente não consegue. Aí ela me veio com a situação. Ah, estou com dificuldade financeira. Ah, eu estou com isso. Então, eu vejo, Flávia, que assim, no geral, não são todas as pessoas, escondem naquele momento de reclamação, de colocar a culpa no governo, é isso. E eu falo que medidas simples dá para ser feito em casa, não tem custo. Como melhorar a dieta, por exemplo, eu não preciso de comprar várias coisas. A gente pode trocar o pão pelo ovo, por exemplo. A gente pode trocar algumas situações. Eu não preciso de tomar o leite, por exemplo, que é extremamente alergênico, né? Então, assim, isso faz com que nós conseguimos prevenir doenças cardiovasculares, reduzindo o peso na situação, por exemplo, né? Então, podemos reduzir o doce, que também é fator causal para dor de cabeça. Então, essas são todas as situações que nós podemos conduzir. Então, a grande lição aqui é o faça já.
né? Então, assim, muitas das vezes a gente esconde, mesma coisa, o tabagismo. O tabagismo influencia muito no tratamento de dor crônica, principalmente na minha especialidade. Então a pessoa fica escondendo, é minha fuga, é não sei o quê. Mas eu preciso de entender que momento é esse. Vamos tratar junto? Então vamos caminhar junto. Isso vai gastar energia. Tá? Então isso é muito importante eu entender para saber o quanto de energia nós vamos depositar naquele paciente e cobrar. Porque também a gente precisa de respeitar o momento, Flávia, e eu tenho um caso emblemático, porque às vezes o paciente vai casar, ou vai casar um filho, ou está passando por um momento profissional importante. Então nós temos que, às vezes, ir no acelerador, mas reduzir um pouquinho nas nossas cobranças no paciente. Então por isso que eu falo que um bom tratamento de dor de cabeça é a longo prazo, porque a gente entende esse momento do paciente. A todo momento nós queremos reduzir os fatores de risco para tudo de uma vez só, mas às vezes isso não está na agenda do paciente. Então nós precisamos de adequar essa agenda do paciente em qual fator de risco que nós vamos atuar para que nós possamos ter resultados. Tá? Então isso é fundamental. Então quando o paciente chega para nós, principalmente ele também ser claro naquilo que ele quer de resultado. Eu pergunto, você quer melhorar a dor de cabeça de uma vez, paulatinamente? Por quê? Aí a gente dosa os remédios. Nós sabemos que tem medicamentos que vai dar mais sono, vai dar mais efeito colateral. Então, isso é fundamental. E para os colegas médicos que estão nos assistindo, esse tato fino, eu acho que é a grande chave para nós termos resultados nos tratamentos de dor de cabeça. Nossa, fantástico. E às vezes selecionar, né? Vamos um passo de cada vez. E quando a gente vê sucesso em um, é até um estímulo para o próximo, né? É isso que você disse mesmo, né, Nicolas? Cada caso é um caso, então de fato parar ali, sentar e fazer esse trato, né? Esse compromisso com o paciente. Você falou aí que você, né, como neurocirurgião, recebe esses pacientes já meio que filtrados, né? Os pacientes já passaram por outras especialidades e eu imagino que a maioria seja assim. Enfim, então passaram depois para você. Ou seja, foi um insucesso do tratamento. Então, eu vou fazer duas perguntas agora, Nicolas. Explica para gente quando esse paciente deve procurar um neurologista, um neurocirurgião e também qual é o momento de pedir uma imagem. Porque é de praxe o paciente chegar no consultório já pedindo um exame de imagem de imediato, né? Já na A primeira frase que eu consulta. mais escuto, Flávio, é o seguinte: minha dor de cabeça começou semana passada, não é a pior dor de cabeça, estou com medo de ter câncer. Então, assim, a pessoa não tem histórico familiar, não tem histórico nenhum. E eu sinto um pouco de dificuldade, assim, você que trabalha na área da básica, talvez você vai me dar uma razão por isso. Às vezes o paciente teve dor de cabeça há 2 semanas, já caiu na minha mão como especialista. E assim, não foi feito nenhum tratamento, não foi feito nenhuma anamnese, exame físico. Então, a grosso modo, se eu identifico que a cefaleia primária, ela pode ser tratada no posto, ela pode ser tratada na unidade básica. Agora, se essa cefaleia passou 15 dias, 30 dias, esgotou a medicação, eu detectei qual é, por exemplo, então a gente consegue realmente encaminhar para o especialista para ver um problema secundário. Quando chega na minha mão, assim, quase 100%, o paciente já veio de outra especialidade, já tentou. Então, como eu te falei, eu chego no final do gargalo. Então, eu tenho que trazer uma solução para isso. E, às vezes, a gente falou de dor de cabeça do tipo enxaqueca, existem nuances a respeito disso. Então, por exemplo, existem nervos que passam pelo crânio, então, falando um pouco de anatomia, que às vezes o nervo pode estar sensibilizado. Vou dar um exemplo. O nervo occipital maior que passa aqui, muitas das pessoas pode ter sensibilidade. Aí você vai, e eu brinco isso na faculdade, a importância de fazer uma história. Aí você vai ver, ele trabalha com capacete, às vezes não tem um travesseiro legal, então sensibiliza o nervo occipital maior. Conclusão, medicação não vai fazer efeito. O que faz efeito é a gente fazer um procedimento ali de analgesia para esse paciente local com um bloqueio que nós fazemos. Tá? Então, uma outra situação que acontece, por exemplo, é o nervo trigêmeo. Muitas das pessoas pegam infecções virais, por exemplo, ou tem uma hipersensibilidade do nervo, e nós sabemos que o nervo trigêmeo, ele tem sensibilidade tanto do couro cabeludo e aqui nessa região, que é um nervo, tanto em olhos e quanto em mandíbula. Então, às vezes o paciente vai fazer um penteado no cabelo, sente dor. Então, não é que ele tem dor de cabeça, é uma dor trigeminal, que também é uma dor de cabeça primária. Às vezes o paciente vai no dentista que acha que é um dente que está ruim.
Na verdade é o quê? É o nervo do trigêmeo, tá? Então, a dor trigeminal, ela é, vamos botar assim, é a terceira mais frequente, né? Das dores de cabeça primárias. Então, às vezes eu sinto um pouco de falta dessa esmiuçar um pouquinho a história, saber um pouco mais sobre a dor de cabeça, porque dor de cabeça, Flávio, em clínica médica, é a segunda maior queixa dos ambulatórios, né? Então, você está na linha de frente, você sabe o quanto isso é comum. E hoje, com a história do Covid, inclusive eu estou fazendo um trabalho de estudo de hipertensão intracraniana no ambulatório, tá? Então, todos os pacientes que têm dor de cabeça crônicas, que estão vindo comigo, eu estou fazendo a monitorização da pressão intracraniana e estudando esses pacientes, porque que eles ficam um pouco mais de tempo com dor de cabeça. Então, a gente já inicia esse protocolo desses pacientes. Então, a gente tem visto muito desses sintomas pós-Covid, né? Então, isso acaba mascarando, pessoas que já tinham dor de cabeça acaba piorando, ou aqueles que não tinham acabam vindo mais. Quem tem muita dor tem outros sintomas associados, zumbido no ouvido, tem às vezes cachoeira no ouvido. Esses sintomas gerais, vamos dizer assim, está muito associado com estresse também. E o próprio Covid, ele gera esse estresse. Então, nós temos pegado muito paciente nesse sentido, pós-Covid, e com dor de cabeça muito grande, né? Então, isso faz com que a gente faça umas terapêuticas um pouco diferentes nesses pacientes, tá? Então, a gente tem que ter... se for, você me bloqueia aí, porque senão eu vou falando aqui igual um Não, tô enlouquecido. adorando. Tô sendo uma aula para mim. Muito bom. Mas aí a gente tem que ter ideia desses pacientes, por exemplo, dos sintomas associativos. Então, por exemplo, eu tenho dor de cabeça, mas eu estou perdendo a memória. Eu sempre fazia uma escrita. Outro dia foi interessante, era uma escrivã, vou contar essa história. Ela era escrivã de cartão de casamento, sabe aquela profissão? Eu achei interessante que ela falou assim, Nicolas, o dia que você precisar, eu vou fazer os cartões para você. Só que ela, de repente, ela perdeu a memória e tem dor de cabeça. Tá? Então, nós temos que entender qual a síndrome que está com o meu paciente. Porque eu vou tentar localizar qual doença que é. Eu tenho muito cuidado, Flávia, com os pacientes depressivos. E hoje a depressão está muito intensa. Não invariavelmente eu descubro lesões cerebrais num paciente com depressão. Porque eu tenho que localizar que está no lobo frontal, possivelmente, que é o lobo do comportamento. Então eu fico muito atento a problemas de comportamento, memória recente, memória operacional, memória pregressa. Então, o exame neurológico do meu paciente com dor de cabeça, ele tem que ser muito aprimorado. Aí, as pessoas que estão nos assistindo me perguntam assim, Nicolas, como é que eu me preocupo com dor de cabeça? Ou seja, pode ser uma causa que justifique um exame? Então, nós brincamos que existem os red flags, vamos dizer assim, as bandeiras vermelhas que me preocupam, sinais de alerta. Quais são? Dor de cabeça, anota aí, pessoal que está nos assistindo. Dor de cabeça que é a pior da vida, tá? Aquela paciente que vinha com a dor de cabeça e de repente sentiu um estalo, tá? Um paciente que tem dor de cabeça e febre, que não tem explicação, de repente chega, né? Um paciente que, por exemplo, teve dor de cabeça e teve um sintoma neurológico, paralisia do olhar, às vezes tem uma fraqueza no membro, né? Às vezes vômitos. Então isso tudo me preocupa. Um paciente que às vezes fica desacordado depois de uma queda ou de uma síncope ou de um desmaio, que a gente chama. Então isso tudo são sinais que me preocupam, que favorecem aí o início de tomografia. Tá? Então, por exemplo, se eu estou vendo o paciente está com dor de cabeça e tem uma história familiar de aneurisma de primeiro grau, mãe, irmãos, avós, pelo menos dois, eu preciso de fazer rastreio para esse paciente para aneurisma intracraniano. Falando um pouco sobre aneurisma, que inclusive é tema da minha tese de doutorado, é interessante que hipertensão arterial, que é algo que eu consigo controlar no consultório, tá? E tabagismo, que são fatores que eu consigo controlar, são as causas, Flávia, de formação de aneurisma, tá? E aneurisma, nesse momento eu entro dentro do vaso do paciente, está tudo inflamado, por isso que forma aneurisma. Então, paciente que tem fator de risco, diabetes, hipertensão, que é a nossa grande maioria de doença, vamos dizer assim, né? Ainda eu vejo que nós não conseguimos controlar essas doenças, que para o aneurisma é muito ruim, porque vai formar aneurisma. Tá? Então, o tabagismo, para ontem que tem que parar, tá? Porque aí nós temos essa dificuldade de fazer o manejo clínico. Tá? Então, dor de cabeça no aneurisma, que é
ameaça, assim, vamos dizer, é uma característica específica. Nós chamamos de dor de cabeça entrovoada, tá? Então, às vezes o paciente está com a dor de cabeça e de repente dá um estalo na cabeça. Pau, dá um estalo, então acaba tendo essa dor de cabeça muito grande, o paciente fica muito desconfortável, irritado, a família percebe que ele está, assim, muito ruim. Eu até brinco que quando eu vejo um paciente deitado com um pano assim na cabeça, eu até me preocupo, porque a dor de cabeça realmente é a pior que existe, né? Então é um sinal meio brincadeira, vamos dizer assim, mas me chama muita atenção, sabe? Então, Aham. isso acontece bastante. Proneurisma também, a gente chama de dor de cabeça sentinela, Flávio. O que acontece? O paciente tem uma dor de cabeça que é muito ruim, que não era esperado, e de repente você percebe que realmente é uma dor de cabeça que merece atenção. O pescoço está rígido, o paciente está desconfortável, a memória já tem alguma certa alteração. Então, o Glasgow, vamos dizer assim, que as pessoas fazem, o Mini Mental, eles não traduzem realmente o que o paciente tem. A gente precisa testar memória, raciocínio, cálculo, porque às vezes a gente consegue pegar alguns gaps aí que nos favorecem pedir o exame de imagem. Tá? Então, fator de risco familiar, paciente que está com as piores dores de cabeça. Então, aconteceu um outro dia que uma encefalite, por exemplo, de uma mulher jovem de 32 anos, nós descobrimos por quê. Voltou no pronto-socorro várias vezes, entendeu? Não tinha febre, mas uma dor de cabeça com o pescoço sempre rígido, entendeu? Então, era uma encefalite viral. Ficava indolente ali, ficava mascarando, mas nós descobrimos essa dor de cabeça, fizemos o líquor. Então, dica, se está fazendo várias terapêuticas, já mudou, não está melhorando, opa, precisamos investigar algo mais a fundo. Mais cuidado, né? Não, com certeza. E aqui eu vou fazer uma última pergunta a respeito de dor de cabeça, para a gente já passar para a insônia. Mas, doutor Nicolas, criança pode ter enxaqueca? Ah, talvez é um grande grupo subdiagnosticado. Eu atendo várias crianças e isso atrapalha na escola. Então, a grande queixa das mães atrapalha no desenvolvimento. Tá? Então, muitas das vezes a criança é porque não enxerga. Precisamos de pedir a avaliação do oftalmologista. Crianças com dificuldade na escola. Né? Então, existem várias doenças inerentes a isso, mas a criança tem várias maneiras de falar, então a gente precisa de entender como é que está essa criança nesse momento. Existem tratamentos específicos, nós tratamos também as dores de cabeça de criança e também temos que pensar nas doenças que levam à hipertensão intracraniana. Então, há um tempo atrás, uma criança que, assim, muito sutilmente a mãe descobriu que a criança estava trocando os passos, mas é porque a mãe era muito cuidadosa e muito perceptiva. E de vez em quando sentia uma pequena dor de cabeça. Quando vamos fazer exame de imagem dela, que realmente precisava, ela tinha um tumor de fossa posterior muito gigante, meduloblastoma. Cirurgia complexa, difícil, tratamos ela. Então, veja só que a gente precisa, na criança, quando reclama de alguma coisinha nesse sentido, está tendo os vômitos que persistem, precisamos ter uma certa cautela. Mas também temos que ter cuidado na criança com excesso de invasibilidade. Na maioria É. das vezes, eu vejo que um desespero muito grande, e quer que faz isso, faz aquilo, já invade a criança, faz um lico. Então, eu tenho uma certa cautela, espero, monitorizo, vejo um pouco mais. Então, as crianças precisam de um olhar mais clínico, assim, sabe? Deixar a clínica mais aguçada, você entender como é que era a criança, como está agora, e verificar isso tudo. Aí, excelente. Nossa, fantásticas suas orientações. Vamos passar para a insônia? Vamos Explica lá. para a gente, Nicolas, o que que é a insônia? Né? Que essa pessoa que não consegue dormir tem horário para definir, se é no início da noite, no meio da noite, se desperta, se troca, né, o horário. Como é que é? Como que a gente pode virar para a pessoa e falar assim, de fato você tem insônia? Aquela pessoa que tem dificuldade de iniciar o sono, ou ela acorda à noite, ou ela acorda de manhã com aquela sensação de ressaca, realmente ela precisa de rever os seus hábitos, né? Vamos dizer assim. E hábitos, Flávia, você que trabalha na área básica, você sabe que a gente tem muito a percorrer, né? Desde atividade física, desde a alimentação,
desde a tudo, né? Não adianta eu querer comer uma feijoada à meia-noite, que se eu não vou conseguir dormir mesmo, né? Não adianta Vai ter, no mínimo, terá pesadelos aí, né? não adianta eu ligar pro telefone, discutir com um familiar, alguma pessoa, 11 horas da noite e achar que eu vou dormir, né? Eu até brinco que se eu não pagar meus boletos também, eu também não vou dormir, né? Então, eu preciso de ter minha situação resolvida, né? Então, assim, conta para pagar, vida pessoal, eu tenho que ter uma organização básica dali da minha vida, né? Então, eu tenho que trabalhar satisfeito no local que eu trabalho, né? Não ter conflitos. Então, tudo isso influencia na sua insônia. E aí eu vejo o paciente, eu quero um remedinho para dormir. Novamente, aquela história de que o remédio cura tudo. Na verdade, nós temos que entender esse processo que o paciente está passando, checar direitinho e ver onde que está o problema. Né? Novamente, o sono, pessoal, ele é reparador. Eu brinco que ele ensina, ele ajuda a você a emagrecer, vamos dizer assim, porque se eu fico com o hormônio do estresse muito aumentado, novamente, tem adrenalina, cortisol, estresse muito aumentado. Né? Então, a recomendação aqui é que nós procuramos sempre especialista para entender isso. Mais uma vez, eu sempre preciso da equipe multidisciplinar. Às vezes uso medicação, mas eu evito ao máximo, tá? Mas eu preciso de tratar isso para melhorar minhas dores. Então, eu que trabalho com dor crônica, na clínica de dor, por exemplo, a gente tem que atuar nisso aí, entendeu? Nossa, com certeza. E aí, o que você falou, né, a respeito da mudança do estilo de vida, então, todas aquelas informações, porque hoje é assim, tela tá ligada praticamente 24 horas, né? A tela acompanha a pessoa tanto no banheiro como antes de dormir. Vai para a cama com o celular, com o computador, o que seja, né? Aí a gente tem aquele estímulo visual, né? O estímulo aguça, né? Se a gente parar, não, ao contrário da tela, pegar um livro para dormir, o sono vem rapidinho. Mas o livro, eu digo até de estudo, porque se for de história estimulante, você também não dorme. Mas a tela não, é infinito, né? Uma coisa puxa a outra, novidade, vai tudo te estimulando. Então, Eu até tem brinco, Flávio, que nas crianças tem acontecido muito isso e as crianças querem derrubar a casa. Né? Então, na hora que você vai ver, a criança está 8 horas em tela. Eu falo com as mães, eu falo assim, olha, tem que limitar, tem que ter meritocracia, ou seja, foi bem na escola, fez atividades, aí ganha um joguinho, ganha a tela. E tem que limitar 1 hora e meia, 2 horas por dia. Mais do que isso já é nocivo, entendeu? Então as crianças ficam 10, 11 da noite aí com tela. Então quem sofre desses problemas tem que realmente limitar isso aí. Eu até falo que 8 horas é o horário limite. Então, não adianta você querer dormir, a casa é agitada, com brigaceiro, luz acesa, televisão alta. Então, para criança, eu acho que é um trabalho muito intenso para você fazer essa situação. Então, precisa de ter o quê? Uma luz mais tênue na casa, a casa com a música mais leve, ambiente, você entendeu? A televisão já numa altura legal, não com aquelas coisas de tiroteio, aquelas coisas que realmente são complicadas, entendeu? Então precisa de uma preparação. Outro dia, interessante, Flávio, mais no âmbito neurocognitivo e neurolinguístico, vamos dizer assim, nós precisamos de preparar pelas transições do dia. Então a gente acorda, temos o café, antes do café para o trabalho. E assim sucessivamente. Então quando eu chego do trabalho, chego das coisas, eu tenho que transicionar para o meu próximo momento, que é o dormir. Então, na minha casa, eu tenho que entender o processo da minha casa e tenho que modificar as coisas. Então, por exemplo, é impossível para colocar uma criança. limites, inclusive, né? Limite, Então, porque assim, tem gente que já chega, traz o trabalho para casa e vai virando aquele, né? então nós temos que entender esse processo. Estão falando aí de redes sociais e telas, essas coisas. Antigamente você saía do trabalho, venceu o trabalho, acabou. Agora não, o trabalho te acompanha 24 horas, independente da sua profissão. Entendeu? Então, assim, nós também temos que entender os limites disso aí, de uso de redes sociais, porque senão a conexão 24 horas, isso leva a um burnout, que eu até publiquei recentemente nas minhas redes sociais. E a gente tem que ter cuidado nisso. Tá? Então, nós estamos cada vez mais conectados, mas das relações interpessoais cada vez mais distantes. Né? Hoje, uma pessoa do lado da outra fala pelo WhatsApp uma com a outra, mas não tem a capacidade de interagir. Né? Hoje está nesse sentido. Então, outro dia eu me espantei quando eu fui jantar com alguns familiares meus e uma prima
estava no fone conversando com outra pessoa ali. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô no outro mundo mesmo. Acontece, entendeu? Então, assim, nós temos que aprender o que está acontecendo. Lógico, a função nossa é educar, né? Mais do que nunca, do que remediar, vamos dizer assim. Mas entender esse processo, porque realmente precisa de uma dosagem aí nessa questão de redes sociais. Nossa, ótimo. E você falou muito dessas medidas comportamentais, né? Do sono, a higiene do sono, né? Que a gente até costuma utilizar, não sei se você utiliza esse termo. Mas e com relação a medicamento? Você mesmo é uma pessoa que é contra, né? Eu também tento de todas as formas, assim. Mas eu acho que um dos gargalos maiores que eu enfrento são aqueles pacientes, inclusive tem vários pacientes idosos que já chegam com o uso de benzodiazepínicos. E assim, doutor, e eles chegam a ficar nervosos, né, amigos? Doutor, esse você não tira, não. E para você fazer todo um desmame, uma orientação, né? Um convencimento, inclusive, né, dessa mudança, é É uma bem. abordagem desafiadora, sabe? Às vezes eu não consigo, como eu te falei em uma consulta. O benzodiazepínico no idoso, por exemplo, ele pode mimetizar o Parkinson, ele pode mimetizar o Alzheimer, ele pode dar alterações de memória. Então chega pacientes comigo, doutor, eu vim aqui para você descobrir que tem Alzheimer, mas tomando um punhado de medicação com sedativo. Eu falo assim, olha, em pessoa nenhuma do mundo você vai ter uma memória desse jeito com essa medicação. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado com medicação ao idoso, porque eu posso fazer o que a gente chama de Parkinson-like, eu posso simular uma demência. Tá? Então, existe efeito colateral, interação medicamentosa, então eu tenho muito cuidado naquilo que eu faço. Além das quedas, né, também, então vem outros problemas de imobilidade, então é muita coisa mesmo que Tem a até gente um tem que ficar ditado de olho. antigo que idoso não pode ter nem queda e nem pneumonia, não é mesmo? E até, Nicolas, voltando, eu lembrei de uma pergunta que eu queria que você tocasse no assunto, voltando para dores de cabeça. Porque muitas pessoas, né, que não fazem esse segmento certinho, começam a utilizar analgésicos, assim, vê a dor de cabeça, usa várias vezes. E com relação ao abuso do uso de analgésico, você presencia isso muito no seu dia a dia? Claro, e eu falo para o paciente bem claro, essa não é uma prática saudável e inteligente, né? A prática inteligente é eu procurar um especialista, investigar a causa, prevenir, né, que chama profilaxia, que nós fazemos, e depois nós tratamos de forma segura a fase aguda. A fase da prevenção é para que eu esparce cada vez mais o meu analgésico, tá, e diminui o que a gente tem chamado a curva, né, o tal da curva. Então, a dor é 10, está aqui em cima, eu trago a dor para 6, para 4, para 3. Eu quantifico isso no prontuário, eu chamo o paciente, falo assim, olha, sua dor era 10. Ah, doutor, não melhorou nada, o seu remédio. Claro que melhorou, hoje é 8. Nós melhoramos 2 pontos, isso aqui é uma melhora. Então, a melhora não é assim. Tá? Então, nós precisamos de baixar essa curva com a prevenção, espaçar o quanto a gente tem as crises. E aí eu tenho que interpretar que crise é essa. Se a crise é média, se é leve, se é intensa, porque existem medicações específicas, tá? Sair de casa, ir para a farmácia e voltar. Eu acho que essa prática não é muito inteligente, vamos dizer assim. Inteligente é ir lá correr atrás, tá? É desafiante para nós especialistas, imagina para quem está lá de forma leiga buscando isso, tá? Então, muitas doenças é muito desafiador, então nós temos que fazer um pacto disso aí na abordagem com o paciente. É realmente tentar trazer esse esclarecimento, né? Acho assim que o que você está falando aqui hoje é uma aula para o paciente. E muito, é muito claro, inclusive, fica fácil. E cabe ao paciente aí agora, né? Vou entender ou não vou entender, vou aderir ou não, né, ao tratamento. E com relação à insônia, então, quando o paciente ele deve procurar o neurologista ou o neurocirurgião? Perfeito. Não é que eu sou contra a medicação, eu pondero quando há diagnóstico, tá? Então isso é muito Sim. importante. Então é muito comum as pessoas jogarem o problema para debaixo do tapete. Não durmo, quero um remédio, tá? Não é assim. É igual, eu estava brincando outro dia, eu tremo é igual a Parkinson. Então a gente tem que ter cuidado com esses estigmas da sociedade, tá? Então, estudar muito bem esse paciente, se a medicação faz sentido, porque as medicações têm muitos efeitos colaterais que interagem com as doenças de base desse paciente, tá? Então, isso é muito claro para mim. E lógico, a gente começa sempre com um tratamento mais intenso, e eu já faço a programação desse paciente, plano A, plano B, plano C, e qual é a progressão.
Ou seja, eu já defino com ele qual é o dia que nós vamos pensar em retirar e faz uma pactuação. Tá? Então isso é muito importante a gente entender esse processo, porque nós sabemos que muitas vezes as doenças são muito graves e nós precisamos de tratar. Então, Flávia, é muito comum, por exemplo, vou te dar o diagnóstico de aneurisma. Poxa, sua vida vira um transtorno. Então, eu preciso talvez dar um aporte para o paciente ali naquele momento, dar uma ajuda para ele tratar. Poxa, eu estou fumando, eu quero parar, a ansiedade é muita. Então, vamos trabalhar essa ansiedade. Aí eu preciso de um remédio lá para ajudar esse paciente, porque eu preciso tirar essa ansiedade. Então, as doenças, elas precisam ser muito bem diagnosticadas, tratadas, pactuar com o paciente o que está acontecendo, ele vê a evolução, ser aplaudido quando há uma evolução, porque quem não gosta de ser elogiado, não é mesmo? Então, a gente precisa de puxar a orelha, a gente precisa de estar junto, a gente precisa de aplaudir, então isso faz muito parte da minha prática aí. Ah, fantástico. Eu costumo falar muito que é um time, sabe? A gente faz a nossa parte, mas o paciente tem que fazer a dele também, né? Se algum aí desandar, o tratamento não terá sucesso, obviamente. Bom, Nicolas, que fantástico. Muito bom falar com você. Eu não tinha dúvidas de que esse momento seria esclarecedor e muito bom. Fala para o pessoal onde você atende, como eles podem te encontrar. Perfeito, Flávia, obrigado. Hoje eu tenho o meu contato pelo Instagram, então lá na bio as pessoas podem ter o meu contato pelo WhatsApp. Eu faço teleconsulta pelo país todo, atendo convênios também por teleconsulta. Então fico à disposição e presencialmente eu atendo em Passos, no sudoeste de Minas, né? Onde também tem uma atuação também na academia e também atendo em Paracatu, onde nós fizemos a faculdade, não é mesmo? Então as pessoas podem encontrar por lá. Mas todos que precisarem, nós conseguimos viabilizar a teleconsulta também à distância. Então, agradeço a todos a presença e agradeço muito aos colegas que nos assistiu e também no Instagram tem outros links também. Eu faço consultoria, mentoria, tem os cursos, principalmente para publicação, e as pessoas eu fico à disposição para contribuir na carreira das pessoas, na vida de cada um. E eu falo, Flávia, como mensagem final, que tudo faz sentido a gente sair de casa quando a gente pode mudar destinos, né? Então, eu trato pai de família, mãe de família, eu trato pessoas importantes, pessoas que, para aquela família, ela tem um apelo especial, senhorinhas e senhorinhos que são o matriarca e patriarca. Então, eu vejo uma grande missão em trazer o melhor da saúde que elas possam ter. Porque, lógico, a gente sabe que a medicina não tem cura para tudo, mas pelo menos a gente pode trazer um amenizante ali nas situações. E cada vez mais, mesmo com as doenças difíceis, eu tenho aqui vários pacientes que estão nos ouvindo aqui, eu estou vendo a Laís, por exemplo, nós conseguimos vencer a dor de cabeça dela com muitas consultas, coitada. E nós conseguimos vencer e estamos vencendo, ora um pouco mais, ora um pouco menos, mas a gente consegue sempre estar junto aí e dar atenção especial para aqueles que realmente têm muita dor. Então, meu muito obrigado, deixo aqui um abraço a todos e obrigado pelo convite. Nossa, muito obrigada. Também agradeço a todos. Nós tivemos várias pessoas aqui que entraram conhecidas próximas. Vou em nome da Flávia André Moraes, que foi nossa professora. Eu deixo uma boa noite para todo mundo e agradeço. E, Nicolas, mais uma vez, muito obrigada. Que você fique bem e a sua vida é só sucesso, tá bom? É tudo que eu te desejo. E um abraço grande. Boa noite Obrigado para pelo todo mundo. carisma de sempre. Obrigado mesmo. Boa Um noite. beijo, tchau, boa noite.